Se você for de Tokyo Revengers, com certeza você deve se perguntar quais são os níveis de poderes de todos os personagens que apareceram até agora. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje nós traremos aqui um vídeo especial onde eu tentarei trazer aqui o nível de poder de todos esses personagens. Eles vão ser divididos de ranking D sendo o mais fraco até o ranking SS sendo os mais poderosos. Claro, não temos ainda um guia oficial que denomine todas as forças dos personagens, não vimos confronto de todos os personagens, então algumas coisas será baseado completamente em minha opinião e nas minhas experiências, o que pode diferir um pouquinho às vezes de fã para fã. Mas eu espero que vocês gostem e se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever, deixa seu like, comenta o que vocês acharam, se tem alguma mudança que vocês fariam e considerem-se também se tornarem membros, inclusive membros podem usar emojis de personagens do Tokyo Revengers no chat. Vamos para a vinheta que daqui a pouquinho a gente vai começar do ranking D até o ranking SS. Vamos começar então dos mais fracos até os mais poderosos, começando com o ranking nível D. Eles são aí conhecidos também como a Gangue Mizo, é um quarteto, grandes amigos de infância do Takemichi e infelizmente eles não são nada poderosos. Tiveram aí uma participação contra Moebius e depois aí uma relevância um pouquinho maior lá no arco da Tenjiku. Sendo eles o amigo de infância do Takemichi, o Atsushi Endo, temos também o Makoto, temos o Yamamoto e enfim o quarto elemento, o Yamagishi, que também é conhecido como o nerd delinquente, que tem uma enciclopédia em sua cabeça com muitas informações. Aí a gente já fecha o ranking D e já passamos para o ranking C, onde já é um pouco mais populoso, onde temos já mais personagens que tiveram algumas relevâncias um pouco maior. Começando pelo Inui, sim, é um personagem que teve uma relevância bem grande dentro do arco da Black Dragons. Ao lado dele também temos o Kokonoi nesse ranking C, que também fazia parte da Black Dragons, muito inteligente, mas a força física, tanto de um quanto de outro, não era também algo tão absurdo. Nós temos aí o líder do terceiro esquadrão, o Patin. Apesar de ele parecer mais gordinho, mais musculoso, ele não é tão bom de briga assim, e leva aí o ranking C também para casa. Depois dele nós temos aí um trio principalmente que vai agir dentro do arco da Valhalla. São os capitães da Valhalla. O Shomi, o Shombo e o Shoujo são três personagens que tiveram uma relevância nesse dos primeiros arcos, mas também nada de tão absurdo, afinal de contas, dois deles ficaram encarregados de lutar contra o Mike junto com o Kazutora e mesmo assim não foi o suficiente para parar o nosso imbatível Mike. Depois nós temos aqui um cara que teoricamente deveria estar um pouco mais para cima, não sabemos o motivo dele ter se tornado um líder, pois é o Shion Madarame, é o líder da 9ª geração da Black Dragons, porém na hora do vamos ver, ele acabou apanhando aí para muita gente, derrotado por uma Toman de garotos de 12 anos e depois levou um nocaute com apenas um soco do Peian no arco da Tenjiku. E aí nós temos outros dois personagens aqui que tem uma relevância um pouco menor no mangá, que é a Yasuhira Shiba, que a gente já conhece, né, a irmã do Taiju e do Hakai. Ela também é muito forte, por isso já coloco ela aqui no ranking C. E nós temos o Kiyomasa que apareceu lá no comecinho do anime, do mangá. Ele não tem tanta relevância, mas é um cara um pouco mais forte que a gente consegue encaixar bem aqui no limiar do ranking C pro nível D. Aí a gente já começa a esquentar a brincadeira, porque nós chegamos no ranking B, personagens que já são mais fortes, seja de força, seja de resistência, já tem uma colocação um pouco melhor. Primeiro a gente vai colocar o Osanai no fim da fila, sim, o Osanai era o líder da Moebius. Apesar de ter uma relevância bem pequena, ter uma participação lá no começo do mangá, é bom lembrar que ele venceu facilmente o Patin. E só foi derrotado porque depois ele acabou enfrentando o Mike e o Draken, então não é pouca coisa, talvez é um personagem que poderia ser muito mais explorado, mas por ele ter sido manipulado pelo Kizaki, ele acabou ficando aí nessa posição de ranking B.
Depois nós temos aqui o Shinichiro Sano, ele é bem conhecido também dentro da obra, é o irmão mais velho do Mike, é o líder da primeira geração da Black Dragons, porém, assim como o nosso protagonista Takemichi, ele não era conhecido pela sua força física, ele não era muito bom em briga, mas a gente acredita que ele devia ter uma resistência também alta e principalmente ele era um líder nato, ele era capaz de unir e unificar muita gente ao seu redor e por isso a gente já consegue encaixar ele como um ranking B, principalmente por esse ponto super positivo de liderança que ele executava. Aí a gente começa a entrar também em alguns personagens da Toman. Nós temos a dupla aqui, o Shifuyo e o Hakai Shiba. São dois personagens que têm uma certa força física, porém nada acima tão do normal, por isso que eles se encaixam aqui dentro do ranking B. Ambos são vice-capitões, o Shifuyo da primeira divisão, enquanto o Hakai Shiba da segunda divisão. Aí nós temos aqui um personagem que muita gente costuma colocar no mesmo patamar por serem irmãos, mas eu resolvi separar um pouquinho porque o Rin do Haitani, ele parece ser um pouco mais fraco do que o seu irmão mais velho. Por isso que ele é colocado aqui, inclusive ele não é considerado um dragão celestial dentro do arco da Tenjiku, como é o seu irmão, então eu encaixo ele dentro do ranking B. Aí a gente também tem o Hansen, outro personagem que foi muito pouco explorado. O Hansen, ele era líder da IBM, que era uma gangue que foi denominada para, digamos assim, julgar Valhalla e entre Toman, lá no primeiro arco, no segundo arco na verdade, contra Valhalla. Só que ele foi nocauteado muito fácil pelo Kazutora. Só que era dito que ele era um líder de uma gangue poderosa que rivalizava com a Toman. Por isso, por ser o líder, mesmo ele perdendo para o Kazutora, eu considero ele como um ranking B, porque contra qualquer outro personagem, provavelmente ele faria um estrago. Aí a gente entra aqui em dois personagens que muita gente pode achar que não deveria estar aqui, deveria estar um pouquinho mais abaixo, mas eu não consigo colocar eles mais abaixo. Eu acho que essa posição de ranking B cabe muito bem a esses dois personagens, né? O primeiro deles é o Takemichi. Sim, o Takemichi talvez ele não tenha tanta força física, não seja tão bom de briga como esses outros personagens que eu acabei de citar aqui. Porém, a gente sabe que a resistência dele é absurda. Então a gente coloca numa briga, ele contra qualquer um desses personagens, ele pode começar apanhando, mas em determinado momento ele com certeza vai virar luta, porque ele resiste demais, enquanto o outro adversário acabaria cansando. Então ele acabaria pegando esse lugar no ranking B. Outro personagem que também não é tão forte fisicamente, mostrou muito pouco de força, mas em compensação em inteligência é um absurdo, extremamente inteligente, arquiteta planos como ninguém, também tem um poder de liderança aí, principalmente por baixo dos planos, é o Teta Kizaki, também a gente coloca dentro desse ranking B. Não são personagens poderosos fisicamente, mas tem outras características tão altas que colocam ele dentro desse ranking B. E para fechar no topo desse ranking B, eu colocaria o Sanzu, que é o irmão mais novo da Senju, o irmão mais novo do Takeomi Akashi. É um personagem também que não apresentou tanto em força física, apesar de a gente saber que ele matou o seu antigo capitão, né, que era o Muto, com uma espada, uma katana. Mas ele mostra também uma inteligência acima do comum e mostra também uma certa força física. Então a gente consegue encaixá-lo também dentro desse ranking B. Agora vamos lá, respira que a gente está chegando nos caras mais fodas do mangá. Vamos começar com o ranking A-. Sim, o ranking A ele é tão equilibrado que eu precisei dividi-lo em ranking A- para ranking A+. E dentro desse ranking A-, temos aqui alguns personagens já fodas, porém não tanto quanto os de cima, né? Principalmente o Peian. Sim, o Peian ele já é considerado um A-, apesar de ele ser um vice-capitão, ele tem uma força absurda. A gente conseguiu ver que ele derrotou o próprio Shou Madarame com apenas um golpe. O próprio Mitsuya, que também é um A-, também está aqui dentro desse ranking, fala que o próprio Peian é mais forte fisicamente que ele. Então o Peian merece estar aqui no A-. O Mitsuya, como eu acabei de citar, é outro que também está aqui dentro. Ele é um líder de divisão da Toman, mostra muita força, principalmente resistência também, quando ele enfrentou o Taiju Shiba, que era o líder da 10ª geração da Black Dragons. Então é um personagem também para a gente observar bem aí na parte de força e resistência.
E nós temos outro personagem da Toman, que é o Smiley. Sim, o Smiley também encaixa aqui no ranking A-. Um dos irmãos Twin Devils, irmãos demônios, né? Ele também se encaixa aqui como outro líder de divisão, da 4ª divisão da Toman. Aí a gente passa para outros personagens que também tiveram uma relevância significativa e se encaixam nesse A-. O primeiro deles é o Han Haitani. Eu já citei o irmão, que é o Rindo, mais novo, e agora nós temos o irmão mais velho, o Han, que é considerado um dos 4 dragões celestiais da Tenjiku. Muito forte, muito poderoso, só foi derrotado porque a gente sabe aí que teve um certo personagem que entrou no modo hack e ficou cheatadão e conseguiu vencê-lo. Outro dos dragões celestiais que também se encaixa nesse A- é o Mochizuki. O Mochizuki, galera, muitos de vocês podem não lembrar, mas o Mochizuki, antes de entrar na Tenjiku, ele também tinha uma gangue. E essa gangue confrontava direto a gangue dos irmãos demônios, que era o Smiley e o Angry. E o Mochizuki foi capaz de derrotar os dois, não se esqueçam desse fato. Apesar dele ser derrotado no arco da Tenjiku, ele conseguiu já derrotar outras vezes esses dois irmãos da Toman, que eram bem fortes. Então, nada mais justo do que colocar ele aqui já na parte alta do A-. E também nós temos aqui dois personagens que também merecem estar aqui no A-, que é o Muto, ex-capitão da 5ª divisão da Toman e depois um dos dragões celestiais dentro da Tenjiku, e também o nosso queridinho aí por muitos, odiados por outros, que é o Kazutora Hanemiya. São esses dois personagens, né, juntando 3 com o Mochizuki, que lideram essa parte alta do A-. Personagens relevantes com muita força e que apresentaram bastante coisa dentro do mangá. Novamente, vamos respirar porque agora a gente já está chegando cada vez nos cabeças. Vamos de A+, os caras mais pica aqui já estão começando a entrar. No A+, nós temos aqui, fechando ali, né, o mais fraquinho do A+, para cima, o Takeomi Akashi. Por quê? Ele segue mais ou menos a mesma linha do Kizaki, a mesma linha do Takemichi. A gente não viu muito sobre o personagem até o momento, mas por ele ser o segundo nome dentro da Black Dragons, a gente considera ele com uma força absurda já também. E principalmente porque ele é um cara que está agindo aí dentro do mundo das gangues há muito tempo. Ele mostra ser muito frio e muito calculista também. E como o Shinichiro não era bom de briga, a gente acredita que o Takeomi tem assim também alguma característica física para compensar a falta de força do próprio líder. Então a gente coloca ele aqui no finzinho do A+, esperando principalmente aqui uma previsão, né, que ele pode apresentar mais. Esse é um dos personagens que a gente ainda não tem tanta informação assim. Então é meio que um chutômetro colocá-lo aqui. Aí a gente tem outro personagem que eu consigo colocar no A+, porque ele é muito forte, é o Keisuke Baji. Sim, ele não foi tão explorado porque a gente sabe que infelizmente ele nos deixou, mas é um personagem que fez muito estrago. Ele rivalizava com o Mike na infância, apesar de sempre perder, sempre estava combatendo logo um dos caras mais fortes, ali na brincadeira, na lutinha, mas sempre estava combatendo. E no arco da Valhalla, onde infelizmente ele morreu, ele mostrou uma força e velocidade absurda, inclusive resistência, porque mesmo esfaqueado ele conseguiu derrotar uma penca de rivais. Até que, infelizmente, no sangue ele acabou ali esvaindo. Mesmo assim, ele se levantou e conseguiu dar uma própria facada em seu abdômen. Então é um personagem muito forte, muito poderoso, infelizmente pouco explorado. E dentro desse A+, a gente tem também outros dois personagens que eu consigo colocar bem no topo, não chegam a ser um S, mas estão quase lá, que é o Shuji-Hama. Sim, o Shuji-Hama é um personagem que teve bastante relevância, principalmente porque ele foi o grande rival dentro de Tokyo Revengers com o Draken. Eles sempre rivalizaram muito. Infelizmente a gente viu aí ele batendo de frente com o Mike em um primeiro momento, porém em outro momento, quando o Mike estava putaço, ele foi nocauteado mais fácil. Só que mesmo assim ele conseguiu lutar de igual para igual, pelo menos por alguns instantes, tanto com o Mike quanto com o Draken, e por isso que a gente coloca ele aqui no A+. E fechando o A+, no topo, quase um nível S, talvez se a gente vê algo mais, ele 100%, porque a gente viu ele agindo principalmente com a mão quebrada, a perna quebrada, é o Angry, o irmão mais novo dos irmãos demônios, Sou Takawata. Esse cara aqui, quando entrou no modo tryhard, ele conseguiu fazer a limpa nos dragões celestiais da Tenjiku. E é por isso que eu coloco ele aqui no topo, no high elo do A+,
quase um nível S, talvez um nível S, só que ele só atinge essa forma quando ele está chorando, então não é também tão simples assim ele entrar nesse modo tão poderoso. Agora se preparem porque a gente vai entrar aqui em níveis já mais polêmicos, porque agora é porrada atrás de porrada, cara foda atrás de cara foda. Vamos pro ranking S, o segundo ranking mais alto. O ranking S ele vai abrir logo com ele, Kakushou, o segundo homem da Tenjiku, responsável inclusive por derrotar o Henry, que estava ferido, mas conseguiu derrotá-lo, e também responsável por rivalizar aí com muitos personagens, principalmente no arco atual, onde ele faz parte da Hokuhara Tandai, e até onde a gente entende, ele age como líder, apesar de ele não ser considerado uma das 3 divindades, é ele que abre essa posição. Aí nós temos 2 caras que a gente prevê que também são ranking S, principalmente por causa de toda a história e todos os feitos que eles devem ter feito até agora, que é o Aka, membro da Brahma e também antigo membro e da unidade de ataque da primeira geração da Black Dragons, ao lado do seu companheiro Benkei, que também era um aliado, também era da unidade de ataque lá na antiga Black Dragons e hoje também faz parte da Brahma. Além de eles terem essa história no currículo, serem membros muito poderosos, a gente viu em pequenos capítulos a força tanto do Benkei resistir aos golpes do Kakushou e quanto do Aka surpreender o próprio Kakushou, que está nesse ranking já alto. Então são 2 personagens que provavelmente a gente vai ver ainda mais deles e claro, são personagens ainda mais velhos, na casa dos 26 e 27 anos, ou seja, com o corpo totalmente já desenvolvido, mostram que são personagens muito fortes mesmo. E pra gente fechar o ranking S, nós temos 2 personagens aqui que tem uma participação incrível e força extremamente alta. O primeiro deles é o Taiju Shiba, líder da 10ª geração da Black Dragons, responsável por segurar na porrada mais de 3 adversários da Toman, Takemichi, Shifuyo, Hakai Shiba, Itsuya. Então ele acabou segurando muita gente e trocou boas porradas com o Mike. Infelizmente ele acabou sendo nocauteado pelo chute atômico, mas não deixa de ser um personagem extremamente forte. E ao lado dele nós temos o Dorakin, que também aí é um personagem extremamente poderoso por tudo que ele fez até o momento no mangá, sempre dando conta de seus adversários. Se é um adversário forte ele dá conta, se é uma leva de adversários ele consegue fazer a limpa na rapa toda, e é por isso que o Draken, que é o segundo nome da Toman, vice-presidente dessa gangue, ocupa também um dos lugares mais altos do ranking S. E agora eu sei que vocês estão se perguntando quem são os personagens mais fortes, quem que é o top 3 do mangá, quem são os personagens mais fodas. E aí a gente entra aqui em 4 nomes, lembrando que a gente não tem informação de 2 pelo menos, mas por ser considerados divindades responsáveis por equilibrar as gangues de Tóquio, ao lado do Mike, que a gente sabe que já é um cara extremamente forte, extremamente foda, a gente precisa colocar eles aqui. Dividindo esse terceiro lugar, que pode mudar a qualquer momento, a gente tem tanto o Terano Solf, que é o líder, na verdade, ele seria um vice-líder, ele é uma das divindades, mas ele meio que divide, ainda não foi tão explicado dentro do mangá se ele é realmente o líder ou é o cara mais forte, responsável pelos ataques dentro da Hokuhara Tandai, que é o Terano Solf. Enquanto a gente tem também dividindo esse terceiro lugar no ranking SS, a Kawaragi Senju, que é mostrada aí também como uma das 3 divindades extremamente forte. Ainda não foi tão explorada a sua força física, mas a gente teve uma pequena dica num pequeno combate curto entre Terano Solf e Kawaragi Senju, onde os dois se confrontaram inicialmente. A gente viu que a Kawaragi Senju é muito rápida e sabe usar a força, principalmente do peso do seu corpo, para os seus golpes. Por isso, hoje eles dividiriam esse terceiro lugar como os mais poderosos, principalmente pelo status de serem divindades e líder de gangues extremamente fortes e poderosas. E aí a gente chega no top 2, que ainda não foi alterado, que comba o Izana, que por muitos pode ser considerado até o personagem mais forte, por isso ele está aqui no SS. Ele perdeu a sua luta para o Mike, mas na parte psicológica, porque na parte física ele se mostrou ainda mais poderoso que o Mike, coisa que a gente não esperava. E ao seu lado a gente tem ele, o líder da Toman, o líder atual da Kantomanji, o líder também da Bonten do futuro, Mike, o invencível Manjiro Sano. Ele continua levando esse primeiro lugar e até que algo aconteça
nada ainda consegue tirá-lo de lá. Então espero que vocês tenham curtido esses 4 Fashion Rank SS. Esses foram os níveis de poderes do que eu consegui levantar baseado em toda a minha experiência em mais de 3 a 4 leituras inteiras do mangá de Tokyo Revengers. Se você gostou ou se você discordou, comenta aqui embaixo, deixa seu like, compartilha, que a gente se vê no próximo vídeo.